Alunos de Teoria Geral do Processo, vamos dar continuidade então aos princípios processuais. Vamos conhecer agora o princípio da celeridade processual. Olha só, esse princípio não tem nada a ver com o princípio da duração razoável do processo, que nós vimos agora há pouco na aula anterior. O princípio da celeridade processual, ele diz respeito aos atos processuais que os sujeitos irão praticar. Quem são os sujeitos mesmo? Todos aqueles que atuam no processo. Autor, o réu, o juiz, o Ministério Público. Então, celeridade processual significa dizer que todos nós temos prazos para praticar atos processuais. Então, o que devemos fazer para que o processo caminhe o mais rápido possível? Praticar os atos processuais o mais rápido possível, dentro daquele prazo que a legislação estabelece para nós. Ok? Então, celeridade processual diz respeito aos atos processuais que cada um dos sujeitos deve fazer para que o processo caminhe de forma adequada. Muito bem, o próximo princípio, o princípio da economia processual, chamado hoje contemporaneamente de princípio da fungibilidade. O que esse princípio nos ensina? Ele nos ensina que nós devemos praticar os atos processuais com o mínimo emprego de atividades jurisdicionais possíveis. Ou seja, quanto menos atos processuais eu praticar, mais rapidamente o meu processo irá caminhar. Quanto mais eu ficar chamando a atividade jurisdicional, mais o meu processo demora. Consegue entender isso? Então, se eu puder praticar menos atos, esse processo vai caminhar mais rapidamente. E mais do que isso, o princípio da economia nos ensina que, às vezes, não deveria fazer isso nunca, mas às vezes eu cometo erros, porque sou ser humano, sou falível, não é? E não é só eu, autor, eu réu, eu advogado do autor e réu, eu Ministério Público, eu juiz cometo erros? Claro, não é? Eu perito. Então qualquer um que atua no processo pode cometer erros. Nós vamos atuar de forma a evitar o acometimento de erros, mas nós podemos errar. Então o princípio da economia, o princípio da fungibilidade, ele traz, para ser usado, ele traz dois requisitos extremamente importantes. Quais são? O juiz vai olhar aquele ato processual que eu pratiquei. Não esqueça que os atos são olhados isoladamente. Então, o juiz vai olhar o ato que eu pratiquei. Esse ato foi praticado sem má fé? Esse ato foi praticado sem erro grosseiro? Se o juiz perceber que estão presentes essas duas situações, aí sim, o juiz então pode considerar um ato processual errado e considerá-lo como correto. E aí, princípio da economia processual, esse ato será aproveitado, esse ato será utilizado. Para quê? Para que eu não tenha que produzir outro ato, protocolar novamente, provocar o Poder Judiciário de novo. Ok? Entendido isso? Então, é claro, nós sempre vamos agir com prudência, né? Nós sempre seremos probos, mas, como disse, somos seres humanos, podemos errar, né? Então, se errarmos, mas o juiz evidenciar essas características que eu acabei de dizer, um ato errado poderá ser aproveitado. Princípio, então, da economia processual, princípio da fungibilidade. Outro princípio extremamente importante é o princípio da instrumentalidade das formas. O que significa? Significa que há atos processuais que eu tenho que fazer obrigatoriamente do jeito que a lei manda. Já comentei isso com você em outros vídeos. Se a lei manda eu fazer desta forma o ato processual e eu não fizer, lembra do devido processo legal? E eu não fizer desta forma, esse meu ato processual será nulo.
o meu processo vai morrer, o ato vai morrer. Então, o princípio da instrumentalidade das formas, ele diz, olha, se o ato está determinado, a forma dele está determinada na legislação, eu sou obrigado a praticá-lo daquela forma. O CPC, ele traz para nós 2 artigos extremamente importantes. Eu gostaria que você abrisse ali o seu diploma jurídico para que você verificasse a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Artigo 188 é o primeiro. Ele diz assim: os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Grifem isso aí. Salvo quando a lei expressamente o exigir, salva isso também, grifa isso para você não esquecer. Considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, olha só, quando o artigo diz os atos e os termos independem de forma determinada, nós estamos dizendo que há atos processuais que podem ser feitos de qualquer forma. A lei não determina. Por exemplo, também já comentei com você isso, um habeas corpus. Um habeas corpus não existe forma pré-determinada. Uma impugnação à contestação, não existe forma pré-determinada na lei. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, posso escrever do jeito que eu quiser e o juiz vai aceitar. Claro que o jeito que eu quiser, existem algumas regrinhas, né? Eu não vou fazer usando uma linguagem chula, não vou usar expressões inadequadas, não vou usar gírias, não é? Nós estamos dentro de um ato solene, nós estamos dentro do Poder Judiciário, então eu vou ter um mínimo de cuidado, não é? Mas a lei não pré-determina. Mas continuando o artigo, ele diz, salvo quando a lei expressamente o exigir. Então, olha aí, princípio da instrumentalidade das formas. Se a lei está dizendo como eu devo fazer o ato, obrigatoriamente eu tenho que fazer daquela forma. E eu já te disse, exemplo, petição inicial, contestação, recurso, sentenças, eu tenho que produzi-las da forma que a lei determina. Se eu não fizer desta forma, esse ato processual vai morrer. E mais, o artigo continua, se esses atos forem realizados em desconformidade com isso, mas preencham a sua finalidade essencial, o juiz então vai aceitá-lo. Olha aí ao final do artigo 188 do CPC, falando aí do princípio da economia processual, desde que não haja má-fé, desde que não haja erro grosseiro. Para finalizar essa aula nossa aqui, dá uma olhada no artigo 277 também do Código de Processo Civil. Diz assim, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, mais uma vez, o CPC dizendo, olha o princípio da economia processual aí, olha o princípio da fungibilidade. Tá vendo só? Então, o tempo todo, o juiz tentando trazer para a gente uma duração razoável do processo, tentando dizer para a gente, olha, vamos praticar a menos quantidade de atos possíveis para que esse processo termine num tempo hábil possível e eu, o juiz, possa entregar ao jurisdicionado a tutela jurisdicional. Ok? Daqui a pouco nós continuamos com a nossa videoaula. Até daqui a pouquinho.